Olá pessoal, sejam bem-vindos ao GV Cursos. Sou o professor Luciano Vernier e na nossa aula de hoje vamos falar sobre termos algébricos. Então vamos introduzir a álgebra agora aqui nas nossas aulas do IGV Cursos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, comentar no vídeo, curtir e compartilhar também com quem está estudando com você, tá certo? Bom, vamos aqui fazer uma distinção primeiramente entre termos numéricos e entre termos algébricos. Então, o que é um termo? Termo numérico. O que é um termo numérico? É um termo composto apenas por números. Por exemplo, eu tenho aqui o número 3. O número 3, ele é um termo numérico. Vamos colocar outro aqui. Vamos colocar o 4. É um termo numérico? É. Vamos colocar outro termo numérico aqui, ó. Vamos colocar o 25. E assim por diante. Então, o termo numérico é o quê? É um número que não possui variável, tá? Nós vamos entender o que é a variável. E nós temos também o chamado termo algébrico. Algébrico. O que é o termo algébrico? O termo algébrico pode ser simplesmente uma letra, por exemplo, x. Pode ser uma letra e um número, por exemplo, 3y. Pode ser duas letras, b, y e assim por diante. Então, note que o termo algébrico, ele tem que possuir o quê? Uma variável, tá? Uma variável, pelo menos. Já o termo numérico não possui variável, tá? Agora, vamos entender aqui o seguinte. O que acontece? Como que nós chamamos, né, o termo algébrico? Né? Ele tem um nomezinho. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, este termo algébrico aqui, ó, 3x. O 3 nós chamamos de coeficiente. O xzinho nós chamamos de parte literal. Tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro, pessoal. O 3, ou seja, o número, ele é chamado de coeficiente. O x, nesse caso, né, a variável, é chamada de quê? De parte literal, a PL. Então, se vir lá, por exemplo, veio aqui, ó, somente o x. Quem é a parte literal? É o x. Quem é o coeficiente? É 1, porque 1 está na frente do x. Tá, pessoal? Vamos fazer aqui alguns exemplos sobre isso. Vou apagar aqui. Então, sempre lembrando, o coeficiente é um número, que você sabe o que é. A parte literal é a variável. O que é a variável? É um número que você não sabe quanto é que é. Tá? Nada mais é que isso. A letra nada mais é que é um número que você não sabe quanto é que ele vai. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho yx. Yx. Quem é o meu coeficiente? É 1. Aqui é 1, ó. Porque é 1 vezes yx, igual a 1. Quem é a minha parte literal aqui? É o yx. Tá? Então, note que o coeficiente é o número que vem à frente. Se não vem ninguém, é 1. E aqui, quem é a parte literal? É yx. Vamos tomar outro exemplo. Por exemplo, aqui, ó, x sobre 2. Quem é o coeficiente aqui? Só o 2? Não, é 1/2. Porque isso aqui é igual a isso aqui, ó, 1 sobre 2x. Ó. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é igual a isso. Logo, quem é o coeficiente? É 1/2. Quem é a parte literal? É o x. Tá, pessoal? Então, que fique bem claro isso aqui. Coeficiente é o número, tá, que está próximo à letra. E quem é a parte literal? É a letra propriamente dita, ou as letras conforme o caso. Agora, vamos entender aqui o seguinte. Uma diferença que nós temos que entender. Que diferença é essa? A diferença entre termo e fator. Como assim?
termo é diferente de fator? É. Por exemplo, isso aqui, ó. X. Eu digo que x eu tenho o quê? Um termo e um fator. Beleza. Por quê? Eu tenho um termo apenas e tenho um fator. Neste caso, né, é a mesma coisa. Agora aqui, ó, por exemplo, eu tenho x e y. Neste caso, eu tenho um termo, tá? E dois fatores. Por que isso? Por que eu tenho dois fatores aqui? Porque é vezes, ó, é x vezes y. Então eu tenho dois fatores, mas eu tenho um termo só. Por exemplo, aqui agora, ó, 2x, né? 2x mais 3y. Neste caso aqui, o que acontece? Eu tenho o quê? Eu tenho dois termos. Olha aí. Dois termos. Eu tenho quantos fatores? Eu tenho dois fatores. Tá? Então, note que o quê? Que o que vai dizer termos vai ter que estar ligado com o sinal de mais ou de menos, para aumentar o número de termos. O número de fatores é o quê? É o número do produto. É 3 vezes y, então são 2. Se fosse assim, ó, x, y, z. Neste caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um termo, e eu tenho quantos fatores? 1, 2, 3. Logo, 3 fatores. Tá, pessoal? Então, note que é diferente termo de fator. Termo é uma coisa, fator é outra. Tá? Beleza, pessoal? Vamos seguindo. Isso aí tem que ficar bem claro. Termo é diferente de fator. Tem alguns nomes que nós damos aí para as expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão composta por letras podendo conter números. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho essa expressão aqui, ó, 3x. 3x tem quantos termos? Tem um termo só, 3x. Eu chamo ela de monômio. Tá? Agora, tem outra expressão aqui, ó. 3x mais 3y. Eu tenho quantos termos? Eu tenho dois, ó. 1, 2. Logo, eu tenho o que aqui? Eu tenho um binômio. Aí, por exemplo, eu tenho essa outra expressão aqui, ó. 3x mais 3y mais 2z. Eu tenho quantos termos agora? 1, 2, 3. Logo, eu tenho um trinômio. Trinômio. E se eu tiver isso aqui, ó, 3 vezes x mais 3y mais 2z mais 4. Por exemplo, tá? Eu tenho o quê? Um polinômio, tá? Então, o que eu chego? Polinômio. Polinômio. Então, o que eu chego à conclusão? Se eu tenho apenas um termo, é monômio. Se eu tenho dois termos, é binômio. Se eu tenho três termos, é trinômio. Agora, se eu tenho 4 ou mais termos, eu chamo de polinômio. Então, se eu tenho 4 ou mais, 5, 6, 7 termos, eu vou chamar sempre de polinômio. Tá? Então, isso aí não pode esquecer. Tá certo? Tá bom? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Pessoal, não adianta. Álgebra, a gente vai aprendendo conforme as aulas vão passando, tá?
Então, só tem que fazer essa distinção aí entre coeficiente e parte literal. Um outro exemplo aqui que é importante de nós observarmos é o seguinte. Por exemplo, assim, ó, eu tenho a letra X. X representa um número, que eu não sei quanto é que é. Agora, se eu pegar esse X e colocar assim, ó, 0x, 0 vezes x é 0, tá? É 0. Outra coisa que nós temos que atentar é o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero saber o 3, quem é o coeficiente do 3? Coeficiente é quem? É o próprio 3. E quem é a parte literal? Não tem, mas pode ter, porque pode ser 3 vezes x elevado a 0. Por quê? Porque x elevado a 0 é 1, e 1 vezes 3 é 3, logo pode ser quem? Por exemplo, x elevado a 0. Então, note que a álgebra ela está presente também, né, junto da aritmética, e são duas, digamos assim, áreas da matemática que vão se misturar. Então, o que eu quero explicar aqui? Que às vezes tem questões que você tem que entender e escrever a expressão de uma forma diferente. Por exemplo, assim, ó, vamos tomar aqui um exemplo. Olha só, você tem lá o número 2. Aí, qual é o coeficiente do 2? É o próprio 2, é o coeficiente. É o coeficiente. E a parte literal, você pega aqui, ó, multiplica por x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é 1 e 1 vezes 2 é 2. Logo, você pode dizer que a parte literal é x elevado a 0. Mas também você pode dizer, não, mas não existe. Também, né? Só para vocês aí abrirem a mente. Outra coisa que nós temos que entender é expressão numérica e expressão algébrica. Qual é a diferença? Por exemplo, aqui, ó, uma expressão numérica. 2 mais 3 mais 5. Isso aqui é chamado de expressão numérica. Agora isso aqui, ó, 2 mais 3x mais y, por exemplo, é chamado de expressão algébrica. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando você falar em numérica, não tem letra. Quando você falar em algébrica, tem que ter no mínimo uma letra. O resto pode ter número, não tem problema, pode misturar as coisas. Tá? Então, note que a aritmética e a álgebra, elas são meio que, né, uma é uma consequência da outra. Não pode separar. Tá certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula. Ela é bem introdutória mesmo. Se você não entendeu, não tem problema. Pausa o vídeo, anota. Nas próximas aulas, nós vamos aprender uma série de coisas, como o grau dos polinômios. Vamos aprender a trabalhar com letras, somar com letras, dividir com letras. Como é que a gente faz isso? Então, fique tranquilo que a prática vai nos levando à perfeição. Tá certo? Bons estudos a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!